Seja bem-vindo ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Sheila, sou coordenadora da Medicina Veterinária no Unisalesiano. Agradeço a sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Passo a palavra à nossa palestrante, médica veterinária, Gabriela Serra. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse congresso, né, falando de assuntos importantes para a carreira, né, de quem está aí na formação ou de quem já é formado, né. Para quem não me conhece, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Gabriela Serra, sou médica veterinária formada aqui pela Unesp de Araçatuba, né. Depois que eu me formei, eu fiz 2 anos de aprimoramento, onde eu atendi, né, lá dentro do hospital. Aprendi muito sobre a clínica médica, né, de pequenos. E atualmente eu sou pós-graduanda em endocrinologia pela Equalis e atuo como endocrinologista e metabologista de pequenos animais aqui na região de Birigui e Araçatuba, tá? Tem ali os meus contatos para quem quiser, né? Mas depois no final também eu vou deixar, né? Quando eu fui convidada para fazer essa palestra, eu falei, nossa, o que eu falo, né? A endocrinologia, principalmente, né, para pequenos animais, ela é tão extensa e complexa, né? Mas eu pensei na coisa que eu mais tinha medo quando eu comecei a atender endócrino, que era diabetes, né? Então eu falei, então eu vou colocar como eu faço na prática clínica para meio que desmistificar esse medo, né, nas pessoas e a gente conseguir aí entender o que eu faço no dia a dia e poder, para quem está começando, ou quem vai atuar, ou até quem não vai atuar, quem está aprendendo, saber um pouquinho mais sobre a diabetes na prática clínica, tá? Passou certinho, né? Então, ó, para a gente começar, o que é a diabetes mellitus, né? Eu falei assim, vou fazer um apanhado geral, né, para depois chegar na parte mais importante, que é o tratamento, né, que é onde a gente mais fica pausado aí, parado, quando a gente começa na clínica. Então, a diabetes, hoje em dia, a gente entende que ela não é uma doença em si, ela é um complexo de doenças crônicas com diversas etiologias, né, e esse complexo de doença, né, eles são caracterizados por, de forma geral, hiperglicemia, resultante de uma secreção inadequada de insulina ou de uma ação inadequada da insulina nos tecidos periféricos. Ou ambas as coisas podem estar acontecendo, tá? E aí, tem uma classificação, né, que a gente tem nos trabalhos atuais, para mostrar para a gente o porquê um cão se torna diabético, ou porquê um gato se torna diabético, né? Então, o cão ou gato se torna diabético por 2 causas. Ou ele é insulino deficiente, né, com problemas nas células betas, então uma disfunção genética, né, uma destruição, né, uma atrofia e morte das células betas, que aí leva a uma redução total ou parcial da secreção insulínica. Ou esse animal, ele é insulino resistente, uma dificuldade da insulina em exercer os seus efeitos nos tecidos periféricos. E aí essa dificuldade, ela pode ocorrer por diversas causas. Pode ter uma influência endócrina, a obesidade, né, principalmente em felinos, fármacos, a gente sabe que o uso de corticoides pode levar ao diabetes, né, quando se é um uso muito crônico, inflamações, então a gente sabe que pancreatites recorrentes pode levar também a diabetes, alterações nos receptores da insulina e nas vias de sinalização da insulina, tá? E aí a gente, né, chega no fato também de, seguindo, né, essa sequência de como um cão se torna diabético, né, e o que pode levar um cão a se tornar diabético, algumas etiologias e fatores de risco, tá? A gente geralmente pega cães com idades superiores a 7 anos. A gente sabe que em humanos tem ser diabetes juvenil, né? Mas cão e gato, a gente já vai pegar isso com animais mais velhos, tá? É muito difícil pegar um diabetes juvenil em um cão e um gato, tá? As fêmeas, elas são mais predispostas, principalmente as não castradas, isso porque a gente sabe que no diestro, né, as fêmeas aumentam a produção de progesterona, e a progesterona vai preparar a glândula mamária para vai preparar a glândula mamária para a produção de leite, né, da lactação, né? Então, o que ela faz, a progesterona? Estimula a glândula mamária a produzir GH.
E o GH é um hormônio contrarregulatório da insulina, né? Ele vai, de certa forma, causar uma resistência insulínica, né? Ele vai aumentar o nível de glicose do sangue. E aí, a gente também sabe que essas fêmeas, quando elas são diabéticas, elas precisam ser castradas, justamente porque elas podem ter um bom controle, mas quando entra no cio, né, principalmente na fase de diestro, pode descompensar, tá? E até mesmo entrar em cetoacidose. Histórico pregresso de obesidade e sobrepeso. A gente sabe que a obesidade, né, de forma geral, gera citocinas inflamatórias, que a gente chama de adipocinas, né? E essas adipocinas, elas interferem na sinalização da insulina, né, causando ali uma resistência na ação da insulina, né, uso de progestágenos e corticoides, né, simulando aí tanto o cio quanto uma doença endócrina, no caso do corticoide. A gente sabe que algumas doenças endócrinas predispõem a diabetes, então, quando a gente pega aquele animal que tem uma certa dificuldade de controlar, né, com a insulina, a gente tem que investigar se não tem uma doença de base, né, então a gente sabe que o hipercortisolismo, que é o aumento do cortisol no sangue, gera diabetes, porque o cortisol é um hormônio também contrarregulatório da insulina. Por quê? Porque ele vai, de certa forma, produzir mais glicose, né, mais substratos para a glicose. Então, ele faz lipólise, faz proteólise, né, ele diminui a ação da insulina nos tecidos periféricos. O hipotiroidismo, então, né, deixa o animal, né, mais prostrado, né, aquele animal com um metabolismo mais lento, então ele tende a ser obeso, gerando também a diabetes, tá? A acromegalia e o hipertiroidismo felino são doenças endócrinas em felinos, né? A acromegalia é o aumento do GH, né? Acabei de falar para vocês que o GH é contrarregulatório, né? E o hipertiroidismo também pode gerar diabetes em felinos. Então, felinos com sinais clínicos aparentes e com diabetes, a gente tem que sempre estar investigando, tá? Infecções em gerais, tá? Então, doença dentária, infecções sistêmicas, pancreatites, elas precisam ser controladas, né, de forma correta, porque senão vai gerar diabetes, ou então vai descontrolar um diabetes, tá? E algumas predisposições raciais, tá? Isso eu vejo muito em estudos fora do Brasil, tá? O que eu mais pego, assim, na minha atualidade é shih tzu, né, com muito diabetes vindo de outras doenças endócrinas, né, mas também os salsichas, os poodles, é que hoje em dia a gente não vê muito mais poodle, né, mas o que a grande maioria, assim, é uma mistura. No Brasil eu falo que é mais mistura, tá? E aí, quando a gente, né, tem uma suspeita, como a gente chega no diagnóstico? Eu falo que diagnosticar diabetes, né, saber que o animal tem diabetes é muito fácil, né? O problema é quando a gente chega no tratamento, né? Então, assim, de forma geral, a gente tem que ter para cão, tanto para cão e para gato, a presença dos sinais clínicos. Então, a gente tem que ter poliúria, que é fazer muito xixi, beber muita água, né, que é a polidipsia, polifagia, que é o PF ali, né, e a perda de peso. E valores de glicemia acima de 200 com um jejum apropriado de no mínimo 8 horas. Como a gente sabe que felinos, né, faz hiperglicemia por estresse, ou então um felino muito estressado pode fazer hiperglicemia, nós temos que, além de ter os sinais clínicos e uma glicemia em jejum, algum tipo de, alguma contraprova. Então, a gente às vezes faz uma urina com uma glicosúria, uma frutosamina elevada, né, para descartar essa hiperglicemia por estresse, tá? A frutosamina, né, ela nada mais é do que uma proteína que é ligada à glicose e ela vai refletir a glicemia de um período de 1 a 3 semanas atrás. E aí a frutosamina estando aumentada, quer dizer que esse animal vem com uma glicemia aumentada no sangue há um tempo atrás. Mas tomem cuidado, tá, com a frutosamina. Ele é um teste muito bom, né? Só que também ela não vai, tipo, dizer para você que o animal tem ou não tem. Se você pegar uma frutosamina normal, não vai achar que o animal não tem diabetes. Se ele está com glicemia alta, se ele está com sinais clínicos, ele precisa ser insulinizado, tá? Porque muitas vezes, no começo do diagnóstico, a frutosamina pode estar normal, tá? Ou então, se esse animal tem uma hipoalbuminemia, que é baixa da proteína, ela pode estar baixa também, porque nada mais é do que uma proteína ligada à glicose, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esses exames, porque eles não são determinantes, tá? Eles são auxiliadores, né? E é claro que a gente não vai pegar um animal, né, um diabético, e a gente vai ficar só nisso. A gente tem que fazer um apanhado geral no animal, né?
porque a gente tem que ter uma boa clínica desse animal. Então, a gente faz uma urinálise, porque a gente vai achar geralmente glicosúria, cetonúria, se for um caso mais crônico e o animal tiver talvez em cetoacidose, ou então incitando só em cetose, né? Às vezes pode ter bacteriúria, esses animais têm infecções, né, de urina recorrente. Avaliar a densidade urinária, geralmente por ter glicose na urina, a densidade urinária está alta. Se você pegar uma densidade urinária muito baixa, por mais que esse animal faça muito xixi, a gente tem que pensar que às vezes essa densidade urinária está vindo de uma outra doença que está acentuando a poliúria e a polidipsia, que é o hiperadrenocorticismo, tá? Avaliar a bioquímica completa. Geralmente esses animais, eles têm aumento de enzimas hepáticas, porque é um fígado que está trabalhando bastante devido a esse aumento da glicose, né, e dessa não funcionalidade da insulina. Avaliação metabólica para desconfiar de outras doenças endócrinas, então, triglicérides e colesterol, né, em jejum. Quando a gente, às vezes, precisa internar esse animal que está com cetoacidose, fazer uma avaliação eletrolítica desse animal, pressão arterial, ultrassonografia abdominal para avaliação geral, né? E aí, depois que esse animal está estabilizado, que você não está tendo um bom controle legal, ver se não tem alguma comorbidade ou uma doença hormonal de base, tá? Então, nunca que eu pego um animal que eu recém-diagnostiquei com diabetes, que eu vou fazer um exame hormonal, até porque vai estar todo mundo muito descontrolado, né? Eu sempre falo que os hormônios, eles são estrelas, eles precisam atuar de forma sozinhos, né? Quando tem um atuando com o outro, eles começam um ou outro dar chilique, né? E aí, então, eu sempre estabilizo um para tentar depois descobrir o outro ou descartar o outro, tá? E os sinais clínicos e o exame geral não é muito, né, assim, uma surpresa. A gente sabe que tem a poliúria, né, que é fazer muito xixi, porque o animal está com muita glicose no sangue e ultrapassa o limiar de reabsorção do rim. Então, ele começa a perder glicose pela urina, e aí essa glicose puxa a água, então ele faz muito xixi, né? Então, aí, para compensar, ele começa a beber muita água, que é a polidipsia, né? Além disso, tem uma polifagia constante, porque ele não tem a saciedade, que é a insulina, né? Além, quando a gente se alimenta, o nosso pâncreas libera a insulina, traz para a gente a saciedade. Nós estamos alimentados, nós não precisamos de mantimentos. Mas como o animal não tem isso, ele tem uma polifagia severa. Então, tem animal que você derruba, né, um pedaço de algodão no exame, ele come porque achando que é comida. Tem animal que às vezes vai comer as próprias fezes, né, porque tem muita fome, tá? Tem uma perda de peso, uma caquexia, por quê? Porque esses animais não têm a insulina, né? A insulina nada mais é do que uma anabolina, né? Ela pega e vai colocando tudo no seu lugar. Se a gente não tem a insulina, ele começa a tentar gerar energia de outros substratos, então de proteínas, que é a musculatura, né? E de gordura, né? Então esse animal começa a ficar caquético. Tá? Tem uma desidratação, por quê? Porque esse animal tá perdendo muito, né, água ali pelo xixi, tá? Então, às vezes, eles chegam com a mucosa mais seca, é normal mesmo. Muitas vezes, a gente pode pegar animal com sobrepeso e obesidade, principalmente quando é no começo do diabetes, ou então porque quando tem uma doença de base, então animais com hipotiroidismo, podem continuar obesos e ter diabetes, tá? Por conta do metabolismo lento, então acaba não perdendo não faz tanto catabolismo. E gatinhos também, tá? Felinos que são obesos são mais predispostos a ter diabetes. Então, tomar cuidado com felinos obesos, porque eles podem, mesmo não tendo sinais clínicos de caquexia, estarem pré-diabéticos ou até diabéticos, tá? Geralmente eles podem ter catarata também, né? Que a gente sabe que a deposição da glicose ali no cristalino gera essa tumescência e fica com o olho mais branquinho. Então, às vezes, eles podem começar com cataratas mais brandas, mas tem vezes que eu pego animais que já chegam cegos para mim, tá? A neuropatia diabética em felinos é menos comum a gente pegar, mas é aquele andar plantígrado, né? Que eles andam com os pezinhos mais dobradinhos, assim, né? Com plantar aqui, né? Mas é muito difícil pegar, tá? Eu acho que é em quadros mais avançados de diabetes em felinos, aquelas diabetes que não foram tratadas por muito tempo, tá? Eu percebo que os meus animais diabéticos, eles têm uma certa letargia, um embotamento mental, que eu acho que a glicose causa isso neles, né? Como se eles estivessem de ressaca, né? E aí, quando a gente usa a insulina, o tutor vem e fala assim, nossa, ele tá mais alerta, ele tá melhor. Eu acho que é justamente por diminuir essa glicemia do sangue, né? Eles têm uma pelagem, né? E infecções recorrentes de pele, assim, né? A gente vê uma pelagem mais opaca, um pelo mais descromizado, assim, que é de uma cor diferente da outra, né? Pode ter alopecias, mas aí a gente tem que ficar esperto com doenças que causam alopecias e levam a diabetes, como, por exemplo, o hiperadreno, o hipotiroidismo, né?
infecções recorrentes de urina, né, de trato urinário, perdão. E aí, se você pega um animal com anorexia, vômito, prostração, a gente tem que pensar que é uma complicação da diabetes, tá? Então, é cetoacidose, então aí já é um quadro mais grave, tá? E aí, a gente chegou certinho, chegou um paciente para você lá, e aí esse paciente tá com uma catarata, a doutora tá relatando, nossa, tá bebendo muita água, fazendo muito xixi, o xixi tá gosmento, doutora, tem até formiga, é uma fome que não passa, você diagnosticou esse paciente, e aí chega o terror. Meu Deus, eu vou ter que usar insulina, né? Então, eu tô aqui para geralmente tirar esse terror dos tutores e dos clínicos, né? Não tenham medo de insulinizar, tá? A insulina, lógico que você pode encaminhar para alguém que vai estar mais disposto para esse tutor, porque eles, né, ficam em cima da gente, mas iniciar a insulina é muito importante, tá? E o objetivo do tratamento nunca mais vai ser você normalizar a glicemia. E tem que colocar isso na cabeça do tutor e na sua, tá? Eles nunca mais vão ter glicemias normais, tá? Eles vão ter glicemias em valores bons, que não causam problemas. E nós vamos controlar os sinais clínicos, que são os 4 P's, que é poliúria, polidipsia, polifagia e a perda de peso, tá? Então, a gente vai adequar o tratamento para trazer uma boa qualidade de vida para o tutor e para o paciente. O diabético, ele não pode ser um peso para esse tutor, porque a maior causa de, não aqui no Brasil, né, mas fora do Brasil, os estudos falam que a maior causa de eutanásia nos animais é por conta do quadro de diabetes. Primeiro porque lá é bem caro esse tratamento, né, e porque você tem que insulinizar esse paciente do dia a dia, tem que manejar esse paciente, né. Então, a gente tem que evitar hipoglicemia e cetoacidose, né, melhorar o score corporal e deixar claro que não vai normalizar a glicemia, tá bom? E aí a gente começa com a insulinoterapia, tá? Confirmado o diagnóstico, não fiquem esperando, tá? Não, eu vou encaminhar para um colega, a não ser que esse colega vá atender no outro dia ou no mesmo dia, né? Mas, assim, já encaminhar direto, né? Para não ficar esperando, vamos aferir mais uma vez depois de um dia, porque isso... Se você já tem todos os sinais clínicos e a glicemia alta em jejum, né, não tem por que ficar esperando, tá? Cuidado com pacientes já descompensados, esses pacientes precisam ficar internados, eles precisam de uma insulina de ação rápida, tá? E assim, não existe uma insulina padrão para cada espécie, a gente vai se adequando conforme experiências, tá? E conforme a gente vê em estudos, tá? Então, eu deixei um quadrinho aqui, que é um quadrinho bem antigo, né, que é do livro da Jericó, né, de medicina interna, de pequenos animais, que tem o tipo de insulina, a via de administração, né, que a gente mais usa no Brasil, na verdade, né, o pico de ação que elas costumam fazer, tá, e a dose que a gente inicia, tá. Então, a gente tem a regular, né, que a gente utiliza para ação rápida, geralmente em internação, em quadros de cetoacidose, tá. A NPH e a lenta, que é a caninsulin, que é a única insulina veterinária que nós temos para uso no Brasil, tá, que são ótimas insulinas. Elas têm ótimas ação para cão, né? E para gato a gente tem a glargina, que é uma insulina de longa ação, né? Porque os gatos, eles têm um comportamento diferente do cão, né? Eles são petiscadores, a gente geralmente não consegue quando o animal... Tem a tutor que até consegue, né? Colocar aquela alimentação 2 vezes ao dia e a insulinizar, então a gente precisa de uma insulina que não faça tanto pico, né, e que ela haja ao longo do dia, né. A Detemir, eu acho que a Detemir ou a Degludec, elas não se acham muito mais no Brasil, né, e a gente não tem muita utilização, e a Glargina, né, 300, que é a Tujô, ela tá bem sendo assim, ela tá sendo mais utilizada por agora, por alguns colegas meus veterinários, então ainda não temos uma experiência tão grande com ela quanto as mais famosas, né. Mas eu quis colocar para vocês aqui o que eu faço no meu dia a dia, tá? Que eu, assim, é o básico, né? Lógico que não é uma receita de bolo, mas quando é para cão, eu ou inicio a NPH ou a caninsulin. Eu tinha muita ideia de começar com a NPH por ser mais fácil de usar e por ter um valor mais acessível, às vezes, quando o tutor não tinha condições de comprar caninsulin. Hoje em dia, as duas estão quase o mesmo preço e a gente só tem que tomar cuidado, porque a NPH tem uma concentração maior do que a caninsulin, né? Então, elas são insulinas de ação intermediárias, embora a gente considere a caninsulin lenta, mas a ação dela para cão e gato é intermediária, com efeitos bem parecidos, tá? Eu inicio com doses iniciais de 0,25 a 0,5 unidades, né, internacionais por quilo subcutâneo BID, né, que é 2 vezes ao dia, sempre após a alimentação, tá? Então, alimento animal e a gente faz a insulina, tá?
Eu sempre começo com uma dose mais baixa, tá? Principalmente cães maiores, de grande porte. Mas animais que têm comorbidades, animais mais velhinhos, podem, ao longo do tempo, precisar de doses maiores. Então, por exemplo, eu tenho paciente que tem hiperadreno. Ela está com uma dose de 1 unidade por quilo, né? Porque ela tem uma doença que causa uma resistência. Então, eu precisei entrar com uma dose maior, tá? A glargina, né, que é a insulina de escolha para gatos, né? Ah, doutora, mas a gente não utiliza a NPH e a caninsulina para gatos? Olha, você até, não é que você não pode usar, né? Mas é que essas insulinas para gatos não tem uma boa resposta. Ela é bem fugaz, às vezes vai ter que ter aplicando 3 vezes ao dia. Então, assim, pensa que a gente já tem que aplicar 2 vezes, porque muitas vezes uma vez ao dia não funciona, é o que a gente gostaria, né? Por ser uma insulina de longa ação, que fosse uma vez ao dia, mas não funciona. Imagine aplicando 3 para um felino, né? Então, eu inicio com doses iniciais também de 0,25 a 0,5, subcutâneo PID, tá? A gente tem que se atentar que algumas insulinas, elas são em solução e algumas insulinas, elas são em suspensão, tá? Então, quando é uma suspensão, é porque é uma mistura. Então, nós temos que homogeneizar essa insulina, tá? A caninsulina, ela é uma insulina que precisa de uma homogeneização um pouco mais moderada, tá? Então, lógico que a gente pede para o tutor não chacoalhar a insulina, né? A gente pede para fazer enrolamento, né? Mas a caninsulina, ela precisa de uma homogeneização um pouquinho mais forte, tá? A Lantus, geralmente, ela é solução mesmo, então a gente não precisa de homogeneizar, tá? E aí, chega na maior confusão, né, que nós temos, né? Eu falo que o maior erro é isso aqui, é seringa, caneta e agulha, né? A insulina, depois que você acertou, tem gente que até chega e acerta a insulina, né, e fala, não, eu falo perfeito, mas aí passou com uma seringa que não deu certo, que não é graduada, por quê? Nós temos que mostrar para o tutor a graduação da seringa, né? As seringas de 100, elas são mais fáceis de achar, só que elas são graduadas geralmente de 2 em 2. Então, se eu preciso de uma dose pequena, e cão e gato pequeno precisa de dose pequena, eu vou pedir para ele puxar 3 unidades. Ele não vai conseguir, porque vai 2, 4, 6, 8, 10. Então, para cão e gato pequeno, eu falo assim, vamos começar com seringas pequenas. Elas são menos graduadas, ela tem uma visualização maior. Às vezes eu peço para o tutor mandar uma foto, ele consegue mandar para mim, tá? Então, seringas de 50 e de 30, elas geralmente são graduadas de uma em uma unidade. Então, a gente consegue puxar doses ímpares, tá? Já as seringas de 100, elas são até graduadas, algumas têm graduação de unidade, só que aí fica muito apertadinho, então é muito confuso para o tutor, né? Se atentar também às agulhas, tá? Um cão que é mais gordinho, não adianta você pegar uma agulhinha fininha de 6 milímetros que não vai chegar no subcutâneo, fica parado ali na derma, né? Então, eu sempre falo, olha, compra com uma agulhinha de 8 milímetros, que é melhor. Ah, não, o cão tá bem magrinho, então a de 6 vai dar? Vai dar, tá? Caneta. A caneta é muito legal, tá? Eu acho assim, para quando o tutor já é experiente ou, né, se atenta, né, a isso. Mas o problema da caneta é que você não vê, assim como você vê com a agulha, né, que você puxa lá e você vê o tanto certinho, o quanto está indo aplicado no seu animal. Então, as canetas, para você saber se ela está funcionando ou não, se foi ou não foi, o que eu faço com esse tutor? Eu falo assim, olha, você vai desprezar 2 unidades. Então, ele vai rodar 2 unidades e vai apertar. Vai jogar fora, joga, né, num pano, no papel. Ah, doutora, tá saindo. Então, agora você coloca a unidade certa e aplica no seu animal, tá? Então, esse desprezo, assim, das unidades de 2 é para saber se elas estão funcionando, tá? Uma coisa que é muito legal, né, para vocês que às vezes estão aí atendendo ou então não consigo encaminhar para um especialista, simular a aplicação na frente do tutor. Então, às vezes eu levo o soro fisiológico, puxo na caneta, né, na seringa e falo, ó, como se fosse a insulina. Estou mostrando para o senhor como o senhor vai fazer. Porque aí o tutor começa a perder o medo. Dá na mão do tutor para ele fazer, né? Porque ele às vezes tem muito medo, tá? E apresentar os tipos de canetas que a gente tem, os tipos de seringas que a gente tem, as agulhas, no momento da consulta, que também facilita muito a vida do tutor, tá? E aí a gente tem que se atentar, porque muitas vezes, por exemplo, no uso da seringas de canetas de caninsulina, o que eu mais pego, né, as seringas de a insulina caninsulina, perdão, é o tutor, porque a caninsulina, ela é uma insulina menos concentrada. E ela tem seringas próprias. Então, 40 unidades nas seringas de caninsulina tem 1 ml, né? E aí o tutor às vezes compra caninsulina,
mas ele utiliza uma seringa de 100, que é de humana, né? E aí, então, a gente tem que fazer uma conversão. E eu vim explicar para vocês o porquê isso é fazer essa conversão. Porque, às vezes, eu pego um tutor que está usando o caninsulin numa seringa de 100 e não está tendo um bom controle, mas é porque não fez a conversão, então a dose está baixa, tá? Então, assim, a caninsulin, 40 unidades da caninsulin tem 1 ml. Então, em uma unidade, tem 0,025 ml, tá? Já as humanas, 100 unidades, tem 1 ml. Em uma unidade, tem 0,01 ml. Então, vocês concordam comigo que a caninsulin, ela tem um volume 2,5 vezes maior para a mesma quantidade de insulina humana. Então, a gente não deve usar seringas humanas para caninsulin sem fazer a conversão, tá? Então, um exemplo, se o animal vai tomar, você fez lá, ele vai precisar tomar 4 unidades de caninsulin. O tutor quer comprar a seringa de 100 porque é muito cara a caninsulin, não tá achando, é difícil de achar mesmo. Ele pode usar, só que aí você vai fazer 4 vezes 2,5, que dá 10 unidades. Então, ao invés de ele puxar 4 unidades, né, que ele puxaria 4 unidades se ele estivesse usando NPH, mas ele vai puxar NPH, ele vai puxar caninsulin na seringa de NPH. Então, ele vai puxar 10 unidades. É um pouco confuso, no começo a gente também tinha essa, né, eu tinha muito essa dificuldade, mas se ficar alguma dúvida depois, né, a gente pode conversar aí através das minhas redes sociais e eu explicar isso melhor, tá bom? E, além de ter, né, essa questão da seringa, das canetas, a gente tem que sempre ter a orientação aos proprietários, né, a orientação do manejo, né, que é o mais importante. Então, eu, né, como especialista, né, eu estava tendo muita dificuldade no começo, né, eles ficavam, eu falava umas coisas e aí eles vinham e perguntavam as mesmas coisas depois, né, então eu criei uma recomendação para o paciente diabético. E aí eu falo, eu imprimo, né, dou para o tutor, falo, ó, vai colar na geladeira, a hora que você tiver uma dúvida, você vai ler, se ainda continuar a dúvida, aí você vem falar comigo, né? Aí, porque assim, são coisas que é do dia a dia, que ele vai ter que começar a prestar atenção. Então, essa insulina precisa ser bem armazenada, ela precisa ficar em geladeira. Existem algumas insulinas que falam, a temperatura ambiente você pode deixar fora. Só que nós não moramos num ambiente de temperatura ambiente, é muito calor, né? Então, para não correr o risco, guarda na geladeira. Não é para guardar na porta, porque você abre toda hora essa porta, né? Então, guarda lá dentro, né? E aí, se ela é uma insulina, que é uma insulina de suspensão, ela precisa ser ressuspendida, então precisa homogeneizar, mostrar para o tutor como é que faz na frente, que é por rolamento, né? Mostrar o uso de seringas de caneta, respeitar os horários de aplicação, de alimentação desse animal, né? E aí, a gente tem que pensar que quando eu vou trocar a insulina, não deu certo, não tá legal, eu preciso trocar essa insulina de imediato? Não, tá? Por quê? Sempre pensar que eu nunca peguei, nesses tempos que eu tenho atendido, um controle glicêmico ruim que era por conta da insulina. Era geralmente um erro de manejo, tá? Então, realizem curvas glicêmicas, né? Que eu vou ensinar, que eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse manejo, né? Exclui erros de manejo, então aperta o proprietário e fala assim, será que você não trocou a insulina? Você tá usando qual seringa? Você trocou agora a seringa? Tem tutor que às vezes trocou a seringa, comprou, não achou a de 50, comprou uma de 100, aí começou a puxar achando que era uma unidade, era 2, né? E excluir fatores de resistência, lembra lá que eu falei das doenças, né? Então, faz um apanhado geral nesse animal, será que não tem, né, falando da forma mais chula, um angu nesse caroço, né? Não tá acontecendo alguma coisa antes de eu pensar em trocar essa insulina, tá? E aí eu mostro para o tutor, né? Isso aqui é uma questão de aplicação. Eu peguei na internet mesmo, achei bem legal. Eu fiz uma aulinha para mostrar para o tutor sobre o diabético, então é bem interessante, né? Eu mostro para ele e aplico na frente dele também quando ele tem, né, dificuldade. E a gente tem que entender que a nossa insulina, ela é uma insulina que nós estamos aplicando burra, né? Por quê? Porque quando nós comemos, o nosso pâncreas vai lá e libera a nossa insulina, né? Ela tem que agir de acordo com a alimentação, ela é uma insulina que eu estou colocando, né? Então, é uma insulina. Então, a gente troca o manejo alimentar justamente para ele atuar junto com a insulina, né? A gente corrige a obesidade, então, se é um cão que chegou para você com obesidade, você vai entrar com uma ração de obeso, né? Ou um gato, né? A gente às vezes entra com ração de obeso também, né? E a gente vai colocar para esse animal uma dieta de baixa gordura, alta fibra e carboidratos mais complexos, tá? Por quê?
esse animal precisa, né, de certa forma, de uma alimentação que dure mais, que vá agindo de acordo com a ação dessa insulina, tá? Então, eu preciso de uma alimentação com mais fibras, que fique mais tempo no intestino desse animal. Esse bolo alimentar fique mais ali, liberando nutrientes, tá? E a gente tem estudos falando que felinos, dietas úmidas, tendem a ter um controle glicêmico melhor do que quando eles têm alimentação com ração, tá? Eu coloquei um chuchu ali, porque muito tutor meu chega e fala que o animal tá passando fome. Ah, porque eles têm muita polifagia. Ele tá com muita fome, doutora, não tem como colocar um petisquinho. Eu dava petisquinho para ele e falo, não, então vamos colocar um petisquinho. Então eu vou lá e eu calculo 5% da energia metabolizável com chuchu, abobrinha, porque rende a alimentação do animal, parece que enche o pote da alimentação do animal e traz mais saciedade pro tutor, eu acredito, tá? Do que pro próprio animal. Então, enche mais a comida do animal e ele gosta, tá? Eu também, às vezes, não fico muito regrada com essa alimentação de, tem que alimentar só na hora que insulinizar. Esses animais, eles são muito polifágicos, então, às vezes, eu calculo 40% de manhã, 40% à noite, junto com a insulina, e no meio do dia eu coloco alguma coisa para esse animal comer, justamente para ele não ficar as 12 horas sem comer, né? Mas gato é diferente, a gente sabe que ele petisca ao longo do dia, então essa insulina tende a agir ao longo do dia, tá bom? E aí chega na monitoração, né? Como que a gente monitora um animal com diabetes? Principalmente pelos sintomas, tá? A primeira coisa que a gente vai perguntar pro tutor é: e aí, o que você tá achando? Melhorou a questão de beber muita água, fazer muito xixi? Porque eu tenho tutor que fala assim, eu levantava, tem uma tutora que ela falou pra mim que ela levantou de noite, ela tropeçou, ela escorregou numa poça de xixi, de tanto que esse animal fazia xixi durante a noite, né? Então, assim, não, doutor, olha, melhorou muito, tá fazendo bem menos xixi. A polifagia, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, é uma coisa que esse animal dificilmente perde, tá? E se vai perder é com um controle muito, né, fechadinho ali, tá? Melhora porque às vezes esse animal, ele tá caquético, ele começa a ganhar peso, então você sabe que tá fazendo efeito, tá? E melhora na apatia, tá? É óbvio que a gente vai fazer uma anamnese, um exame físico completo, a gente realiza exames, pode fazer até a frutosamina, né, que ajuda, né? E um bom controle glicêmico, a gente vai ter valores de 80 a 250. Mas um dia ele fez um pico de 300. Mas se um dia ele fez um pico de 300, 400 e ao longo da semana ele vem com valores ali de 80, 120, né? A gente pega valores mais altos pré-aplicação, porque é onde a insulina já fez efeito e já acabou. Tá? E como a gente faz isso? Realizando curvas. Então, a gente, depois de uns dias de insulina, né, de 5, 7 dias, eu já peço para esse tutor fazer uma curva para ver se eu vou precisar aumentar a dose ou não, tá? E às vezes, quando o tutor não consegue fazer a curva, que é o ideal, eu peço para ele fazer glicemias pontuais. Então, eu faço, olha, faz uma glicemia pré-aplicação e uma no pico de ação de insulina e uma outra pré-aplicação da noite, né? Então, por que no pico de ação da insulina? Geralmente a insulina, a NPH e a caninsulin, elas costumam fazer um pico de ação entre 4 a 6 horas. Se eu pego um pico de ação com glicemias muito baixas, eu tenho que pensar que essa dose está muito alta, tá? E às vezes pré-aplicação, para saber se pré-aplicação não está muito alta também, se precisa aumentar. Mas o que é ideal mesmo, gente, é fazer curvas, tá? Para a gente saber o que está acontecendo, tá? E também não adianta fazer curva com 2 dias de insulina, porque esse corpo tem que se adaptar, então essa insulina ela demora para fazer um pouco de efeito, tá? E aí a monitoração vem dessa forma, né? Então, o tutor pode comprar um glicosímetro, geralmente eu indico para comprar um glicosímetro que pegue menos sangue, que seja mais fácil, né? Então, às vezes eu furo na frente do tutor para mostrar, eu falo, olha, ou você compra a agulhinha, ou você compra o lancetador. Tem tutor que se dá muito bem com o lancetador, eu sou uma pessoa que não consigo me dar bem com o lancetador, eu tiro a lanceta e furo, às vezes, com a lancetinha, com a agulhinha da lanceta, né? E aí eu mostro para o tutor como ele faz. E aí, quando o tutor aceita, né, eu sugiro o Freestyle Libre, né? O Freestyle Libre nada mais é do que um medidor que a gente coloca, né, no animal. Ele é para humano, mas ele foi adaptado para animais, né? A gente utiliza nos animais e ele vai medir a glicose do interstício. Tá? Óbvio que tem um certo atraso, então às vezes a glicose do sangue está um valor e a do interstício pode estar outro, porque tem um certo atraso, tá? Então às vezes é bom ter o de sangue mesmo, né? O que a gente fura para confirmar, né? Mas isso é uma ferramenta incrível, tá? Porque ele mostra de hora em hora a glicose, sem precisar ficar furando o animal. A gente tem uma segurança muito maior para mexer na dose de insulina, uma segurança maior
para esse tutor também, tá? Só que ele dura só 14 dias, né? E ele tem um custo um pouco elevado. Então, não é todo tutor que consegue manter esse animal com livro. Então, às vezes eu sugiro assim, vamos colocar no começo, para a gente conseguir chegar numa dose legal, e depois você mantém isso em casa, tá? Com um glicosímetro normal. Eu vou passar um vídeo para vocês de como a gente faz a aplicação. Então, aqui, né, estou colocando ali o sensor, né, ele vem, né, ele pode ser lido tanto no próprio leitor dele quanto no celular, tem 2 tipos, né, então eu coloco um pouquinho de Super Bonder porque eles, principalmente gato, adora se esfregar e acaba arrancando, né. Bem tranquilo, eles não me dão um trabalho para colocar, então, olha lá, e aí você compra o leitorzinho, ou então no próprio celular, depois de 60 minutos, olha lá a glicemia 166, né? E, assim, muito legal, porque mas a cola não causa uma dermatite. Pode até causar uma certa dermatite, mas depois a gente passa uma pomadinha sem corticoide. Lembra que o corticoide aumenta a glicose, né? Passa aquele nebacetim ali e coloca do outro lado até o outro melhorar. Dificilmente, viu, gente? Já eles às vezes perdem, nem percebe. E realmente é uma coisa que tem que ficar monitorando, porque não pode tomar banho, né? Molhar aquela região, tem que tomar muito cuidado. Mas facilita muito, principalmente porque eu mando um código para o tutor, e esse tutor vai se conectar comigo, e a hora que ele está lá vendo as glicemias, elas vão ser mandadas para mim, né, no meu LibreView, que é como se fosse um livro de glicemias, né, então ele vai mostrando ali para mim, ó, de hora em hora, como até eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, ó, eles vão mostrando de hora em hora, então aqui, né, por exemplo, aqui ela fez um pico de hipoglicemia, e esse tutor já fica esperto, né, ele fala assim, ela fez um pico de hipoglicemia, eu vou colocar um pouquinho de mel na boca dela, porque isso pode ocorrer, tá? Um dia tá mais alto, então a gente vai reajustando, tá? E aí, quando o tutor não consegue colocar o livro, eu falo, ó, vai anotar no papel, vai anotar no celular e vai mandar para mim, que é o que mais ocorre, né? Então a gente vai no método Tupiniquim mesmo. Tem alguns tutores para mim que nem aqui, ela fazia as aferições mais isoladas, né? Então eu falei, olha, tá meio difícil para mim entender, faça curvas. Aí lá não vou conseguir fazer, vou colocar o livro. Então nós vamos colocar o livro. Então, mas aqui, por exemplo, ó, é um animal que eu acredito que tenha outra doença, tá com controle bem difícil. Eu acredito que ele tenha hiperadreno. Essa aqui, ela tá com controle ótimo, né? Só precisa ser castrada, é um tutor que tá bem resistente à castração. E aí tem as complicações do diabetes, né? Quais são as complicações mais graves aí do diabetes, né? Hipoglicemia, então, ou quando essa dose está muito alta, ou então eu tenho tutor que às vezes fala assim, não lembro se apliquei, eu vou lá e aplica de novo. Aí faz uma sobredose, porque aplicou 2 vezes. Então, se não lembra que aplicou, eu falo, não aplica na próxima aplicação, né? Porque a hipoglicemia é bem grave. A gente tem que entender que o corpo do animal diabético, ele está mais acostumado com o quê? Com a hiperglicemia. Então, a hipoglicemia para ele não é muito normal. Então, eles tendem a convulsionar, às vezes, com valores mais assim baixos do que animais normais, menos baixos do que animais normais convulsionariam, né? As cataratas, né? Não tem como a gente controlar isso daí. Eu pego muito animal que às vezes tá bem controlado, mas mesmo assim desenvolve a catarata, porque a glicemia vai ser depositada ali no cristalino e ser convertida, né, em sorbitol, gerando aí, né, essa catarata, que é essa tumescência, que chega até fazer esse Y aí, né, que a gente fala que é como se fosse um rachado, né, dessa região aí, né, e as neuropatias diabéticas, que nada mais é também que a deposição, a denervação, desmilização ali dos nervos dessa região, né, devido a esse acúmulo, né, de glicose nesses locais, né. Eu nunca peguei uma neuropatia diabética, não vou mentir para vocês, tá? Que é esse andar por uma neuropatia diabética. Eu já peguei, mas era um paciente com deficiência de potássio, né? Então, assim, é bem mais difícil mesmo, quadros bastante avançados, que o controle não tá legal, ou então que tem alguma doença de base para investigar, tá? E eu acho que a maior complicação aí, né, é a cetoacidose. Geralmente a gente pega esses animais que já vem com um diagnóstico, né, recente em cetoacidose, tá? Então, eu separei uma parte para falar só dela, né? Bem rápido também, não vou ficar me aprofundando, porque se fosse falar de cetoacidose, a gente tem que ficar só mais de 1 hora aqui, né? Mas nada mais é de que uma complicação fatal, né, da diabetes mellitus, né? E aí consiste na tríade, né? Hiperglicemia, cetonemia e acidose.
Então, né, na ausência da insulina, né, o que o corpo vai tentar fazer? Gerar energia de alguma forma, né? Então, ele começa a pegar do tecido adiposo. Só que sem a insulina, ainda assim, a glicose está mega alta no sangue, porque não tem ninguém para usar ela, né? E aí esse corpo começa a gerar energia através da lipólise, né? Transformando, né, essa gordura em ácidos graxos, que no fígado vai ser convertido em corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles não são vilões, tá? Até porque quando a gente está em jejum, quem é que nutre a gente? São os corpos cetônicos, né? A gente pega, né, da gordura a nossa energia. Só que o problema é quando isso é em excesso, então gera muitos corpos cetônicos, né? Então a gente sabe que gera a acetona, o beta-hidroxibutirato, né, o acetoacetato, que são os corpos cetônicos gerados através, né, da lipólise. E além disso, né, a gente tem ali um corpo que não está entendendo que ele tem muita glicemia, ele está achando que não tem porque não está usando. Então começa a aumentar os hormônios contrarregulatórios, aumentando ainda mais a glicose do sangue, né? Poxa, a insulina não está agindo, então quer dizer que esse corpo precisa de substrato. Então libera glucagon, libera cortisol, libera GH, e aí aumenta ainda mais a glicemia. E a glicemia, a gente sabe que vai lá para o rim, puxa água e o animal começa a ficar extremamente desidratado, porque começa a fazer muito xixi, né? E os corpos cetônicos em excesso geram uma acidose metabólica. Então, gera uma desidratação, perda de eletrólitos e uma acidose, tá? Então, esse animal, ele tem de alguns sintomas, né? Então, geralmente, isso ocorre porque é um diabetes mellitus que não foi diagnosticado, ou é um tratado, não foi diagnosticado e não tratado corretamente, perdão ali pelo erro, tá? Omissão da insulinoterapia, então o tutor sabe que o animal tem diabetes, ou então o colega veterinário sabe, mas não entrou com insulina, tá esperando o que a gente não sabe. Processos infecciosos, inflamatórios, então o animal que tem diabetes, geralmente gerou uma pancreatite, tá com uma pancreatite. Nossa, vai entrar em cetoacidose, entrou em cetoacidose. Fêmeas não castradas no diestro, tá? Um hiperadrenocorticismo não bem controlado, diagnosticado, tá? Então, esse animal, ele pode vir a tornar-se, né, com a diabetes, fazer um quadro de cetoacidose, tá? E aí a gente tem sinais clínicos de vômito, diarreia, prostração, a respiração ofegante, porque esse corpo, ele entende que ele está numa acidemia. E aí ele não sabe que é uma acidemia respiratória ou metabólica, ele começa a achar que pode ser respiratória também. Então, esse animal começa a respirar com essa respiração que a gente chama que é uma respiração de Kussmaul, né, para tentar eliminar o CO2, para tentar controlar a acidemia respiratória, mas na verdade a acidemia, ela é metabólica, tá? E aí, quando tem a formação de corpos cetônicos, né, e forma acetona, né, traz aquele hálito cetônico para o animal, tá? Então, como que a gente diagnostica? É um diabetes mellitus recém-diagnosticado, a gente vê presença de sinais clínicos com histórico de diabetes, e a gente vê um fator de resistência, então é uma fêmea que entrou em diestro, né? Nossa, passou um ultrassom, tá no cio. Pode ser isso, tá? Passou um ultrassom piometra, tá? Diabética com piometra, isso pode ocorrer, tá? A gente geralmente faz a hemogasometria arterial, principalmente pra gente ver o pH do sangue, né? Se a gente não tiver hemogasometria, a gente vai pelo método Tupiniquim, a gente começa a olhar os sintomas clínicos, né? A glicemia que vai estar high, não tá medindo, né? E os corpos cetônicos na urina, ou então até mesmo no sangue, tá? E a gente faz exames complementares para saber justamente a causa dessa cetoacidose, né? Do paciente diabético. Então, eu deixei ali uma classificação para vocês nessa tabelinha, né? Então, né, uma glicemia acima de 250, bem moderada, né? Um pH arterial ali que bem ácido, né? Então, abaixo de 7, né? Ou 7 ali, né? E aí, no fundo, eu queria atentar vocês ao BHB, porque, assim, o que é o BHB? É o beta-hidroxibutirato. É um dos corpos cetônicos produzidos pela cetoacidose, tá? E o BHB, que é o beta-hidroxibutirato, ele é produzido, né, e ele é liberado no sangue. Então, às vezes, o animal, ele começa com uma cetoacidose, e ele não vai liberar corpos cetônicos de imediato na urina. Ele é o último, da urina é o corpos cetônicos que é o último a aumentar. Geralmente, quem aumenta primeiro é o BHB. E por que eu tô falando isso? Porque existem alguns medidores e custa super barato na farmácia isso, né? Você já vai ter que comprar um medidor de glicose mesmo, que é esse Freestyle aí, ele mede glicose e tem a opção de ketone, né? Que é a cetona, né? Então, é uma fita diferente que você afere lá e aí ele vai te mostrar, né, o beta-hidroxibutirato. Então, valores acima de 1,9
nós temos que ficar espertos, porque esse animal, ele tá com beta-hidroxibutirato, ou seja, um corpo cetônico aumentado no sangue. E é legal porque conforme você vai resolvendo a cetoacidose, ele também vai diminuindo, tá? Então, super legal ter isso em internação, ter isso na clínica, né? Porque é super auxiliador ali, né? Eu, quando eu atendo um paciente em cetoacidose, eles geralmente internam e eu atendo no outro dia, né? Então, eu já levo para saber como é que tá. Eu pego valores aí de 5, de 6, e é bem grave, né? Então, a gente vai monitorando e melhorando isso daí. E o tratamento, né, não tem uma receita de bolo, também a gente vai tratando o que a gente vai vendo, a gente preconiza a fluidoterapia, então o animal tá parecendo uma uva passa, né, então a gente tem que colocar esse animal na fluido, né, a gente preconiza o ringer lactato, tá, tem-se estudos falando que, né, o ringer pode acidificar um pouco mais o sangue desse animal, mas não é muito mais válido. A gente sabe que o cloro da solução fisiológica, ele traz, né, um prejuízo maior, porque é bem alto, né, e acidifica ainda mais esse sangue. Então, o mais fisiológico ali é o ringer. Ele também tem, né, o potássio, embora seja pouco, a gente às vezes tem que repor o potássio desses animais, tá? Então, corrigir, né, às vezes você não tem, né, hemogasometria, né, mas às vezes empiricamente a gente corrige o potássio desses animais, principalmente dos gatos que chegam para a gente com aquele relaxamento nucal, né, que estão com a cabeça baixada, a gente sabe que isso é falta do potássio, né? Corrigir sinais clínicos, então a gente precisa parar o vômito desse animal, porque a gente precisa que ele volte a comer para insulinizar, né, que é a insulina, por mais que a gente às vezes coloque na glicose, o que a insulina gosta mesmo é de substrato, né, que é de alimentação, né? E a gente faz a insulina de ação rápida, né, que é a regular, né, que é para suprir a lipólise, reduzir os corpos cetônicos e reduzir a acidemia, né? Então a gente tem um protocolo intramuscular, né, que a gente começa com doses de 0,1 a 0,2 unidades por quilo intramuscular e vai monitorando a cada 1 hora de acordo com o reajuste de decaimento, né? Então, se a redução ela for maior que 75, né, então aí caiu bastante, né, 75 miligramas por decilitro, né? Então estava lá um tanto e caiu mais que 75, né? Eu reduzo um pouco a dose, tá? A redução foi média, de 50 a 75, eu mantenho a dose, tá? A redução foi maior, então não tá reduzindo muito bem, aumento a dose, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não gosto muito do protocolo intramuscular. Esses animais, geralmente, a não ser que seja um animal que está no começo de um quadro de cetose, está bem ainda, está pouco prostrado, está pouco desidratado, mas geralmente esses animais eles estão desidratados, a musculatura está mega acometida por conta do catabolismo proteico. Então eu já peço às vezes para o plantonista iniciar com a insulinoterapia com protocolo intravenoso, tá? Então a gente coloca numa solução de ringer lactato mesmo, né, de 250, a dose que está ali, né, 2,2 unidades por quilo para cão e 1,1 para gato, dentro da bolsinha mesmo ali, né? E as taxas de infusão eu deixei ali o que eu utilizo geralmente, vai agindo de acordo com a glicemia, né, de decaimento. Então, a gente começa com uma taxa de 10, né, e a gente deixa na fluido, né, que é a ringer com o ringer que já está na insulina, né? Ali está um NaCl, mas é porque é um estudo um pouco mais antigo, mas eu não gosto, eu coloco no ringer mesmo, tá? Então, deixo ali com aquele ringer descendo, né? E se começou a cair muito, a gente começa a colocar na glicosada, tá? Eu faço a glicosada com ringer mesmo. Tem gente que gosta de colocar tudo na mesma bolsinha, até a glicose com a insulina. Eu gosto de pegar 2 acessos e colocar a glicose em uma e a insulina em outra, tá? Tome muito cuidado com cães pequenos e com felinos. Às vezes a taxa de 10 ml é uma reidratação muito, muito agressiva para esses animais. Então, às vezes, quando é felino, que é pequenininho, você vai reidratar, eu começo com umas taxas menores, de 3 ml, de 5. Aí, se não está tendo um decaimento legal, eu começo a aumentar, tá? E aí, quando a gente muda para a insulina, que ele vai para casa? Quando ele volta a comer. Então, o animal voltou a comer, né? Ele melhorou o sinal clínico, e geralmente um animal diabético, melhorando o sinal clínico da êmese, do vômito, melhorando a cetonemia ali, a acidose, ele volta a comer, porque ele tem polifagia, né? E aí a gente vai inserindo na NPH, ou então a glargina, se é um felino, né? E a gente vai decaindo a regular.
tá? Então, geralmente eu vou tirando, ou então às vezes eu suspendo, deixo 1 ou 2 dias ainda com a NPH, na verdade eu deixo geralmente 1 dia, né? Com a NPH para ver se esse animal não vai ter uma alta depois, antes de ir para casa, ou a glargina, né? Às vezes tem animal que não volta a comer muito bem, então às vezes é bom você passar, se o animal vai ficar internado muitos dias, porque às vezes tem um quadro que se resolve fácil, mas se for um quadro mais grave, é legal passar sonda nesse animal, né? Se ele estiver apto à sedação, ou então passa nasogástrica, né? E aí a gente vê ali, né, um paciente meu que ele chegou com um BHB bem alto, né, e aí a hora que ele foi embora estava 0,2, né. Então, para finalizar, né, eu deixei um caso clínico meu, que é o Tufão, né, um gato mega querido, é um felino de 13 anos, né? Ele foi entrando na vida da tutora e foi ficando, e aí até que ela colocou ele para dentro de casa. Ele tinha sido atropelado, né? Ele é castrado, ele estava com um score corporal até bom, tá? Só que eu achei o score de massa muscular dele baixo, tá? Eu achei que ele estava com um pouco de catabolismo. Isso é uma coisa muito legal, tá, gente? Eu não tinha muito essa ideia quando eu estava atendendo no começo, de olhar o score corporal desses animais, começar a treinar o olhar para o score corporal. Isso é muito importante, né? O ganho de peso, até para animais obesos, né? A gente ir olhando isso, tá? Então, o colega diagnosticou ele com sinais de diabetes, né? Primeiro, na verdade, né, a dona Maura, ela levou ele no atendimento porque ele tem uma fratura, eu vou mostrar para vocês, má consolidada, e ele tem muita dor nessa fratura do fêmur, né? E ela achou que ele estava com dor, né? Que ele estava incomodado, ele estava meio quieto, prostradão, assim, né? E aí ela pegou e levou até esse colega e ele fez medicação que ela não sabe o que que é. Ela falou para mim que é um antibiótico e um anti-inflamatório, tá? Não sei se foi um corticóide que piorou a situação. E aí ela disse que voltou para casa e achou que ele tinha ficado mais ou menos. Daí, ela falou para mim assim que no dia ou no dia depois, ela notou que ele ficou, acho que aí ela viu que o animal não estava bem, ela começou a reparar melhor nesse animal, né? Ela falou assim: "Nossa, doutora, eu notei que ele estava bebendo muita água, fazendo muito xixi, indo muito na caixinha, e assim, comendo bastante, né? E aí eu falei assim: tá com uma pelagem muito feia, não tá, parece que não tá se limpando. E é isso que a gente vê em gatos, parece que eles não estão se limpando direito, fica com umas caspinhas assim, sabe? Um pelo mais ceboso, assim, sabe, né? E aí tinha essa histórico de fratura antiga, de dor crônica, né? Levou para o colega fez umas 2, 3 aferições de glicose mesmo, ele coletou uns 2, 3 dias a glicose e mandava para o laboratório. E ele começou com a caninsulin, tá? 8 unidades, né, subcutâneo, usando seringas de 100, né? Então aí o que eu não faria, né? Eu não tô falando que ele tá errado, né, gente? Lógico, o cara não, às vezes não, a gente sabe que tem um tutor que usa porque sabe que é uma insulina para veterinário, né? Mas é uma insulina que tem uma ação muito fugaz, né, para gato. E aí ela falava assim que não estava tendo um bom controle dos sinais clínicos, que não estava conseguindo aferir da forma correta, que a hora que ela furava a gotinha para tentar aferir, né, ele balançava a cabeça e ela perdia. E outra coisa, esse colega ele já tinha inserido uma alimentação de diabético para esse gato. E ela falou que ele não queria comer de jeito nenhum. Tá? É outra coisa que eu faço. Gente, um felino recém-diagnosticado, principalmente felino, ou um cão recém-diagnosticado, não adianta você simplesmente chegar e inserir uma ração de diabético para ele ou uma ração de obesidade. Eu geralmente controlo essa glicemia com a alimentação que ele está comendo, o que ele quer comer, porque eu preciso que ele coma para eu insulinizar, né? E aí, depois que ele já está mais adaptado, o que, que eu faço? Eu pego e troco a ração, tá? De imediato eu não troco a ração, tá? Então a gente vai fazendo dessa forma. E aí eu pedi os exames que ele tinha realizado, né? Então ela me mandou. A gente percebe que ele tinha ali, né, uma leucocitose, né, bastante importante, um hematócrito de 37, né? A gente pode pegar, às vezes, gente, animais com uma certa anemia diabéticos, mas não pense que às vezes pode ser a gente tem que pensar, claro que pode ser alguma doença, mas lembrando que a diabetes é uma doença crônica, né? Então pode sim ter uma anemia nesses animais, tá? Uma anemia mais branda que às vezes você vai acompanhando e se resolve, tá? E ela viu essa leucocitose aí, ela estava junto com uma sobrinha dela, que é veterinária, só que ela não trabalha na área da clínica, né? Ela perguntou assim: nossa, mas você não acha que a gente tem que entrar com um antibiótico, né? Parece que ele tá com uma infecção, né?
Eu falei, não, eu não acho que ele tem sinais de infecção, né? Vamos lógico, esperar os outros exames, né? Mas é um felino, olha a fratura dele, né? Ali no raio-x, né? A fratura do fêmur. Gente, mega feia, né? Uma fratura crônica, má consolidada. É um felino que está passando por um momento de estresse, que é a diabetes, né? Então, falei, não, vamos aguardar e vamos ver, né? Vamos esperar os outros exames, né? Não entrei com antibiótico, não entrei com anti-inflamatório, entrei com a insulina que ele precisava, né? E a bioquímica lá, ó, uma LT aumentada, né? A glicose 403, né? Uma gama GT dentro do valor, mas um pouquinho até alto, próximo ali, né? Do 10, né? Mas lembra que eu falei para vocês que esse fígado, ele tá sobrecarregado, porque ele tá tentando fazer gliconeogênese ao tempo todo, né? Então, eles podem ter um aumento de enzimas hepáticas, tá? Ultrassom dele, não tinha nada que me chamava muita atenção, tá? Então, não viu adrenal, porque gato também pode ter hiperadenocorticismo, tá? É menos comum, mas pode ocorrer, tá? E o fígado, né, um pouquinho ali aumentado, com uma presença, assim, mais de gordura, né, falava até de lipidose hepática, né, mas isso pode acontecer, né, com animais diabéticos, né, mas, assim, nada que me chamava atenção para uma pancreatite, para uma infecção de trato urinário, nada disso, né. E eu coloquei também a frutosamina dele, e a frutosamina dele deu 366, é até 375 o valor normal, tá. Isso foi uma coisa que a tutora me questionou, nossa, lembra que eu falei lá no começo da frutosamina, que ela pode estar normal? E aí eu perguntei para ela, tá, eu tinha mandado ela fazer o exame num laboratório e esse exame era outro. Foi meio que enviado para fora, né? E eu falei assim, sabe que eu penso que essa frutosamina, ela tá normal, mas não é por conta do seu animal. Foi, na verdade, uma alteração que pode ter ocorrido devido a essa viagem do exame. Por quê? A frutosamina, ela tem que ser feita, né, você coletou o sangue dentro de até 4 horas. Muitas vezes o laboratório não tem a frutosamina para fazer naquele local, então ele envia para um laboratório parceiro. E aí, às vezes vai no mesmo dia, às vezes não vai no mesmo dia, às vezes tem troca de ambiente, tá numa geladeira, de repente vai para uma coisa que tá mais quente ou não tá tão refrigerada. E aí, gente, as proteínas, elas se depuram, né? Elas baixam ali, tem uma destruição das proteínas, né, nesse soro, né? E se tem uma destruição da proteína, o que é a frutosamina? Nada mais é do que uma proteína ligada à glicose. Então, se tem uma destruição, vai ter uma baixa. Então, vai ter uma baixa da frutosamina, tá? Então, eu falei assim para ela, olha, ela falou que demorou 3 dias para sair esse exame. Eu falei, pode ter sido um erro aí, né? Uma alteração pré-analítica, né, que a gente fala. E aí, né, o que a gente fez pro tufão, né? O tufão, né, eu troquei para insulina glargina, falei, ela disse que não conseguia, estava tentando adaptar ele à alimentação 2 vezes ao dia, mas que ao longo do dia ele comia algumas coisas. Então, troquei a insulina para a glargina, iniciei com uma dose de 2 unidades, depois a gente foi mexendo e chegou até 3, e agora está com 1 unidade, né? Inserir para ela informações de manejo, né? Então, da troca da insulina, por quê, a seringa, né? Falei para ela, vamos colocar o Libre, né? Um gato que está com dificuldade de aferir, ela no primeiro momento não quis, mas depois no retorno ela voltou e colocou, né? E aí, depois que a gente controlasse ele, eu falei que a gente ia repetir os exames, né, após a estabilização, e investigar se tinha alguma outra coisa, mas ele não tem sintomas de outras coisas, né, a não ser, tipo, né, a questão da fratura, né. E aí eu expliquei para ela que por ter essa fratura, ela vem de Penápolis, por exemplo. O dia que ele vem para um retorno, ele vem com a glicemia até ok, mas depois que ele volta para casa, a glicemia começa a aumentar. E eu falo para ela, então esses animais que têm dor crônica, principalmente felino, pode ter oscilações justamente por isso, o estresse, a dor, né? Então pode aumentar, porque libera hormônios, né? Catecolaminas, libera cortisol, né? Que são hormônios hiperglicemiantes, né? Então, aqui, ó, para a gente começar, né, no dia 12 de agosto, né, valores bem altos, que foi o dia que a gente colocou, e foi o dia que ele foi para o retorno. Então, eu furei esse gato, eu passei máquina de trico, ele colocou uma roupa para não arrancar, ele estava mega estressado, né, ele sentiu dor, ele teve que tomar remédio para dor 2 dias depois, porque ele ficou muito abaixado na caixinha, né, por conta do fêmur, né, ela até disse que ele mancou chegando em casa, né. E aí, ali, ó, no dia 14, né, já começamos a ter algumas alterações, né, então foi quando eu falei para ela, né, aqui ele estava com 3 unidades, tá, pessoal? Esse primeiro aqui. Aí eu falei para ela, vamos começar a diminuir, vamos, né, para 2 unidades. Aí no dia 15, como ele fez no dia 14, ele fez um pico de hipoglicemia, eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 1 unidade e ver como ele fica. Aí deu uma subida, né, a gente pode ver que ali, deixa eu só pegar
Eu estou apontando com o meu dedo aqui, né? Desculpa, gente. Aqui, ó, ele deu uma subidinha aqui, né, com os valores. E aí, depois, né, a gente 14, 15, 16, já começou a ter aqui alguns valores muito baixos também. Acho que, na verdade, perdão, gente, eu acho que foi aqui que eu mudei para uma unidade. Aqui, ó, porque ela escreve. É legal esse aplicativo porque eles escrevem o que eles fazem. Então, tipo assim, que nem aqui, ó, deu um pico de hipoglicemia, né? Que ele estava com uma unidade, né? Que é uma dose mega baixa para ele, pesa 4,8, então vai estar uma dose. Deixa eu só dar uma conferida aqui para vocês. 4,8, né? Se a gente dividir 1 por 4,8 para chegar numa dose, é uma dose de 0,2, bem baixa, né, para um felino. Mas o que acontece? Os felinos, a gente tem que entender que, diferente dos cães, eles têm, às vezes, a diabetes dele, por ser mais resistência insulínica, eles podem ter uma residual secreção de insulina própria do pâncreas. Então, às vezes, a gente começa a insulinizar esses animais com doses mais altas, e aí depois essas doses começam a ficar menores, tá? E aí a gente vê, né, que esse animal, ele começou a melhorar, então aquela notou, né, ó, dei 10 gotas de glicose, né, então eles começam a ficar treinados, esses tutores, né, isso é muito legal, né, essa troca que a gente tem com eles, né. E aí, aqui já tem valores mais legais, né, alguns picos de hipoglicemia, né, que eu pedi para ela ir monitorando e a gente vê se a gente ia, às vezes, manter a glicemia uma vez ao dia ou não, né, mas esse foi o último dia que eu coloquei que ela deixou, depois ele arrancou o Libre, né? Aí eu falei para ela, olha, ela falou que ele estava muito estressado com o Libre, então ele acabou arrancando. Eu falei, então vamos manter uma unidade BID, né? Aí um dia você faz uma curva que você conseguir, e se a gente vê que está ficando muito hipoglicêmico, a gente mantém uma unidade CID, tá? Então isso pode acontecer com felinos, tá? E os felinos, eles podem às vezes começar com doses mais altas e precisar de doses menores, às vezes uma vez ao dia. Quem vai dizer? É o animal, tá? E a gente tem que fazer essa monitoração, então esse aparelho é muito legal justamente por isso, tá? Mas quando a gente não consegue, a gente vai aferindo, pedindo para o tutor furar, né? Ou então, se o gato tá bem, não tá prostrado, não tá fazendo sinal de hipoglicemia, às vezes não adianta nem a gente ficar furando tanto esse felino, porque vai estressar demais, tá? E aí eu falei para ela da alimentação, falei, olha, como não tá legal, ele não tá inserindo a alimentação muito bem, mistura com a antiga. E ela falou que também estava conseguindo, tá? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo Instagram, né, até mesmo meu telefone que eu deixei no início. Mas eu queria, de certa forma, tanto para quem não é da veterinária, né, eu acho que vai ter outras pessoas talvez assistindo, mas mais para quem é da veterinária, deixar assim essa nova opção que a gente está tendo agora de encaminhar para especialistas, de ter essa troca com especialistas, né? Eu acho muito importante. E também para a gente perder um pouco do medo da diabetes, né? Então, às vezes você está pensando no que você vai fazer na sua vida, se você é aluno ainda da veterinária. Então, às vezes a gente sai da veterinária e a gente precisa atender, né? Então, aí, nossa, meu Deus, chegou um diabético, o que eu faço? Até o especialista chegar, porque o indicado é a gente sempre encaminhar para alguém que entenda melhor, né? Porque uma hora pode ser que, né, precise de um ajuste mais robusto, né? Insulinizar esse paciente, não ter medo, a insulina ela pode ser sua amiga, né? E esses pacientes tendem a ter uma qualidade de vida maravilhosa com essa terapia, né? Não é uma sentença. Eu sempre falo, não, porque eu tenho tutor que começa tipo, a reclamar muito, a chorar, né? Porque aí agora 2 vezes ao dia não é uma sentença, gente. E cada animal é de um jeito, cada animal vai reagir de um jeito. A gente tem que mostrar segurança para o tutor e paciência, porque eles são muito, às vezes, impacientes com esse novo diagnóstico, é tudo muito novo para eles, deixar eles mais calmos, né, com essa situação, não ser tão impaciente quanto eles, né? E aí que tudo no final dá certo, tá? Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Queria agradecer de coração. E o que precisar, né? Se tiver alguma dúvida, né? Ou se tiver algum paciente, me encaminhem. Eu estou disposta aqui para ajudar, né? Tanto com os pacientes quanto com as dúvidas, tá bom? Doutora Gabriela, muito obrigada pelos seus ensinamentos, pela sua participação. Tenho certeza que todas as informações foram de grande valia, né, para todos os discentes, profissionais, participantes, agregando muito ao aprendizado. Em nome do Unisalesiano, agradecemos a sua participação. Muito obrigada.